Deputada, obrigada por nos receber aqui na sua casa. O que aconteceu? Essa é uma pergunta que assim, a Polícia Legislativa vai ter que trazer a resposta, né? Mas o resumo, o que eu sei, o que eu vi. No domingo, entre 7 e 8 da manhã, eu acordo entre o meu quarto e o banheiro, tem um corredor onde fica o closet, uma poça de sangue. Estava muito frio, estava muito gelada e tinha perdido muito sangue. Depois do susto, a primeira reação que eu tive, eu falei, bom, desmaiei, né? Tive um mal súbito, sei lá, um princípio de infarto, nossa vida é tão pesada. Desmaiei, bati o nariz sangra com facilidade, é muito sangue, mas deve ser isso. Me arrastei até o meu banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tinha pingos de sangue, muitos assim, no tapete. O tapete do chão estava empapado de sangue. E o que me chamou a atenção foi o espelho. No espelho tinha gotas de sangue, como se fosse jato de sangue. E aquilo foi, mas como? Como é que o sangue do meu nariz vai estar no espelho? Como é que vai ter essa, né? Mas eu estava totalmente atordoada, imediatamente pedi socorro. A senhora estava sozinha em casa? Já era tarde, né? Eu sempre estou com os meus auxiliares aqui, meus seguranças, depol lá embaixo. Mas primeiramente eu liguei para uma amiga pedindo o telefone de um dentista, porque o que passou pela minha cabeça? Eu estou com um dente quebrado, 2 na verdade, mas um horroroso, está moído aqui. Então eu falei, bom, eu preciso de um dentista e eu não tenho dentista em Brasília. Primeira coisa que eu pensei, meu dentista é de São Paulo. Liguei para ela conseguir alguém para mim e tal, e aí liguei para alguns médicos, né? Depois liguei para o Dr. Calil, ele falou, você tem que ir para o hospital. Fui para o hospital para ver o que aconteceu, né? Começamos a limpar o sangue, né? Usamos uma toalha de banho, de tanto sangue que tinha, para limpar. A senhora estava com quem? Quando a senhora acordou, a senhora estava sozinha? Quando eu estava dormindo sozinha no meu quarto, só eu no meu quarto. De vez em quando meu gatinho dorme comigo, nem ele estava comigo, né? Então, assim, eu não lembro de absolutamente nada, né? Imaginei que não lembro porque caí, bati a cabeça, né? Até então isso estava na minha cabeça. Eu caí, desmaiei, bati o rosto, quebrei o dente, saiu sangue do nariz, pronto, acabou. Mas aí eu fui fazer os exames. Os exames... No domingo? No domingo. Qual hospital? Só que no Sírio-Libanês. Só que antes disso, né, eu já tinha conversado com o meu marido, que é médico. Ele veio me socorrer. Ele estava em São Paulo? Não, meu marido viaja para o Brasil todo, né? Ele fica um pouco em São Paulo, um pouco no Piauí, um pouco aqui. E ao me socorrer, ele falou, olha, você deve ter tido um trauma, porque o olho está começando a ficar roxo. Então isso é característico de um trauma, e ele falou o nome do trauma lá, que é uma coisa, ele é neurocirurgião, então entende bem disso. Bom, vamos ver a evolução disso, né? Só que as dores foram aumentando muito, ele me medicou inicialmente, e com a intensificação da dor, eu marquei primeiro uma consulta com um grupo de cirurgiões de dentista, de bucomaxilo e tal, e fiz os primeiros exames. E chamou atenção, eles falaram, olha, tem alguma coisa errada, não é só isso, não é só o dente, não. Né? E aí eu fui para o hospital para fazer essas tomografias. Bom, resumo da ópera. Eu estou com 5 fraturas na face e uma fratura na coluna. Os 2 joelhos, eu estava sentindo muita dor no joelho, pensei, bom, caí de joelho, está doendo o joelho. Mas aí os médicos me alertaram, falaram assim, olha, para ser um tombo, você teria que ter tomado 4, 5 tombos, ou caído de uma escada. E aí, uma pancada aqui na cabeça, né? um galo aqui na nuca, que eu fui sentir ele um pouco antes de ir para o hospital, quando eu fui tomar banho e lavar o cabelo. Na hora que eu toquei aqui na cabeça, acima da nuca, eu senti muita dor. Só que a dor era tão grande aqui na parte da frente do rosto que estava mascarando essa dor aqui de trás. E aí eu tocando assim, eu dei um grito, né? Aí meu marido já saiu para me socorrer. Ele falou, o que foi? Eu falei, tá doendo. Ele passou a mão. Eu falei, não, realmente tá abaulado aqui. E aí a gente começou a pensar, será possível que eu caí 5 vezes? Que eu caí uma vez de lado para fazer esse trauma aqui no rosto? Que eu caí de uma maneira que aqui
foi aberto, tem um corte aqui, não é um músculo magoado, foi um corte profundo, que eu caí aqui. Como é que eu posso ter feito esse corte aqui? De que maneira isso pode ter acontecido no meu queixo? Depois eu caí de frente de novo, para ter 2 fraturas na região aqui em volta dos olhos, mais 2 no nariz, eu tô com 2 fraturas no nariz. E como que eu fraturei a coluna? Então, assim... Então, as 6 fraturas foram... na coluna é o quê? É uma fratura numa vértebra chamada C7, né? É o que mostram os exames. Não é uma fratura profunda, não é uma fratura que inicialmente precisa de cirurgia. Espero que eu não precise para nenhuma dessas fraturas. A gente está em avaliação. Hoje mesmo, saindo daqui, eu vou para mais uma avaliação médica. Assim, torcendo para que eu realmente só precise arrumar os dentes. Mas é tudo muito confuso para mim, porque eu vou dormir. Eu não saí no sábado, eu não estive com ninguém veio na minha casa, não teve um jantar, uma comemoração, uma reunião, absolutamente nada. Eu estou assistindo uma série, que é uma série super longa. Eu estava assistindo meus capítulos da minha série no meu quarto. Que série a senhora estava assistindo? Só Resurrection, que é do Império Turco Otomano. É uma série longa, tem mais de 400 capítulos. E como eu sou madrugadeira, eu estava assistindo a minha série absolutamente sozinha. E aí, do nada, eu acordo no domingo daquele jeito. E aí... A senhora se lembra de ter tomado alguma coisa, um remédio, drink? Eu sempre tomo remédio para dormir, todo dia. Isso não é novidade para mim. Eu, inclusive, perguntei para os médicos, mas eu teria que ter tomado uma caixa inteira para ter uma reação dessa. Tomou a dosagem normal? Tomei a dosagem normal, que eu tomo todos os dias. Eu tomo mais de 20 anos de remédio para dormir. Eu sou insone desde que eu me conheço por gente. Então, é uma hipótese que, no primeiro momento, está descartada. A gente ficou preocupado. Será que tem algum coágulo no cérebro? Né? Algum aneurisma que possa ter feito ela ter quedas em sequência? Não. Meu conteúdo intracraniano está perfeito. A gente fez uma tomografia, então não tem nada que possa ter me levado a desmaiar, que possa ter me levado a ter um mal súbito, né? Internamente. Os problemas agora são externos. Eu conversei com a Polícia Legislativa, com o chefe da DEPOL. Conversou quando? A DEPOL... Bom, eles me acompanham todos os dias, então eles sabem o que está acontecendo. Mas qual que é o procedimento que eu adoto? À noite, quando eu estou em casa, eu dispenso a DEPOL, porque, teoricamente, eu estou em segurança, né? Eu estou num prédio dentro da minha casa, com seguranças lá embaixo, que são seguranças do próprio patrimônio público, da Câmara. Então, não vejo muito sentido eu deixar... apesar de ameaças de morte, que constantemente eu recebo, eu nem levo isso mais tanto a sério, já levei, mas nem levo mais tanto a sério, eu não vejo muito sentido isso. Então, dispensei, como toda noite eu faço. Aí eles me acompanham quando eu estou na rua, quando eu estou em um local com bastante gente e tal, e acabou. Então, assim, eu falei com o chefe da DEPOL, ele disse, olha, a gente vai recolher as imagens de segurança. Eu até disse a ele, eu falei, olha, não é a primeira coisa parecida que eu vivo. Eu já vivi algo semelhante, com a diferença que eu não fui agredida fisicamente, numa outra situação em que minha casa foi invadida, foi inteira quebrada. Isso no Paraná ainda, depois que eu denunciei um político bastante poderoso. Deixaram um recado claro que se eu continuasse, eles iam pegar o meu filho, era um bebê de colo na época. E quando eu fui à polícia, o delegado falou para mim, eu olhei para ele, eu fui fazer denúncia, ele falou, foi tua empregada. E eu não tinha aberto a boca para dizer o que era. Eu falei, como assim? Não, foi tua empregada. Eu falei, você está dizendo que minha empregada quebrou a casa inteira, minha casa inteira, não roubou nada, para ela ter que arrumar no outro dia. É isso? Aí ele falou, E eu já tinha entendido, né, que era o chefe que já tinha dado a ordem para a polícia, né. E aí eu conversando com o chefe da DEPOL, eu disse a ele, olha, obviamente que se existe a hipótese de alguém ter entrado aqui em casa, ele não ia entrar pela porta da frente ou pelo elevador, né? Então,
há de se ver se tem câmeras de segurança nas escadas, né? Se alguém entrou aqui antes, dias antes, e ficou no apartamento de alguém, de algum parlamentar, se alguém entrou pela garagem, se alguém entrou pela janela, eu não sei. Né? Mas o fato é que eu estou inteira, apesar de machucada. Acho que mais abalados do que eu, tá? Minha família, minha mãe está muito preocupada, meu pai está muito preocupado. Né? Meu pai até mandou hoje uma mensagem para mim, ele falou: filha, guerreiros quando vão para a guerra às vezes se ferem, mas você vai voltar mais firme para a tua guerra. Né? E ontem eu conversei com um cirurgião bucomaxilofacial, porque eles estavam preocupados por conta de um desnível, né? Se precisaria fazer uma cirurgia de correção. Mas eu estou acreditando que não vai precisar fazer. Nós estamos preocupados com uma coisa que chama seios da face. Toda essa parte aqui está cheia de sangue, onde deveria estar livre, né? Sem obstrução. E ontem o médico usou a seguinte expressão, ele falou: olha, sangue nos seios faciais é uma festa para bactéria. Então isso pode evoluir, inclusive, para uma meningite bacteriana, então precisa tomar todos os cuidados, todos os remédios, e é o que eu estou fazendo. Eu estou me cuidando, eu trouxe, além do meu pessoal que fica comigo, pessoas de confiança de São Paulo, que estão dormindo aqui comigo. Reforcei com o presidente da Câmara, que eu realmente preciso que a segurança esteja armada. Não vou acusar ninguém, porque seria uma irresponsabilidade. Eu não posso dizer que foi um desafeto político, ou mesmo que entraram na minha casa. Esse é um local público, né? Essa chave de um apartamento funcional não é uma chave que fica só comigo. Outras pessoas em departamentos da própria Câmara têm, pessoas já passaram aqui pela minha casa, já trabalharam aqui, já tiveram cópia da chave. Então, seria muito simples e muito óbvio eu dizer: olha, eu tenho desafetos políticos, me ameaçam de morte, eu vou ocupar fulano, beltrano, ciclano. Eu não vou fazer isso. Vamos deixar as investigações seguirem. Mas o fato é que tem uma coisa, Débora, que todo mundo está me perguntando. Eu mantive isso, veja, hoje já é o 5º dia, né? Eu estou muito melhor, eu estava com o rosto muito mais inchado, preto. Eu fiquei 3 dias sem conseguir abrir a boca, comendo com uma colherinha como papinha de neném. Mas aí as pessoas perguntam: você está com medo? Não. Não. Como não? Não, eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Não vai ser esse tipo de coisa que vai me amedrontar. Não vai ser. Não é a primeira vez que eu passo por coisa parecida, ou física ou psicologicamente, por ameaça. Assim, se existe a possibilidade de ser uma agressão, um atentado, veja, eu estou colocando isso com todas as condicionais. Com todas as condicionais. Porque, bom, é praticamente impossível? Mas quem sabe eu tive 5 tombos, um atrás do outro, não me lembro. É quase impossível? Mas eu vou colocar também isso como uma possibilidade. Por que não? Então, a senhora disse, né, que não afasta nenhuma possibilidade, acha que pode, enfim, não vai nem negar a possibilidade de ter caído 5 vezes, levantado, caído, levantado, caído, levantado, caído. E não me lembrado de nada, né? E não se lembrado de nada. Não vou afastar a possibilidade de eu ter conseguido, assim, a proeza mágica de bater a nuca e o queixo e a lateral e os 2 ossos, né, que estão em volta do meu olho. Seria, acho que fisicamente, quase que inexplicável, mas eu não vou descartar nenhuma possibilidade. E não vou acusar meus detratores. Não vou fazer isso. Não vou fazer porque seria incorreto, sem ter qualquer tipo de prova, sem ter qualquer tipo, né? Eu sei que quando a gente enfrenta pessoas que têm poder, e alguns podem dizer: Joyce, mas você também tem poder. Eu estou falando de muito mais poder, né? Quando a gente enfrenta pessoas que têm muito poder, a gente está sujeito a muitas coisas, inclusive aquelas explicações que nunca chegam, aquelas investigações que nunca terminam. Mas tem uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. E quando eu entrei para a política,
E não só para a política partidária. Quando eu comecei a investigar corruptos, não só dentro da política, mas dentro de outras corporações. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Não vai ter um queixo aberto, não vai ter 5 fraturas no rosto, não vai ter uma coluna quebrada que vai me fazer desistir. Eu não vou desistir. Eu só vou desistir quando eu não estiver mais respirando. Ponto. E cientificamente ficou comprovado que eu sou cabeça dura, né? Vamos combinar que cientificamente está comprovado que está aí uma mulher cabeça dura, né? Não tem fratura na cabeça que faça ela desistir, né? Então, as dores estão bem mais amenas, né? Ainda que eu estou com dificuldade ainda de andar, porque um dos joelhos, a patela, machucou muito. Então, visivelmente, você não vê nada nele. O outro está todo roxo. O que está todo roxo é o que menos me preocupa. Mas o outro eu não consigo firmar ele no chão direito, porque eu tive um problema na patela, não sei, uma torção, não sei como foi isso. Mas assim, eu já estou fazendo planos de quando é que eu vou voltar a treinar, quando é que eu vou voltar a andar pelo congresso, quando é que eu vou subir de novo no meu saltinho alto e ficar tac, andando lá pelo congresso. Então, esses exames aqui mostram um pouco do que aconteceu. Eles vêm com laudo. Nesse laudo específico aqui, mostra uma fratura. O nome disso é fratura transversa no processo espinhoso C7. São palavrões médicos, né? Mas quando a gente olha, fica mais fácil de a gente enxergar esse processo de fratura. Graças a Deus, na coluna, eu tive uma única fratura que não me impede de andar. E que, se Deus quiser, não vai precisar fazer nenhum tipo de cirurgia. Deputada, e aí a senhora, qual foi a última lembrança que a senhora tem da noite, da madrugada de sábado? O capítulo 78 do Ertuğrul lutando lá no Império Turco-Otomano numa guerra e acabou, e eu tomei meu remédio e, como sempre, liguei o ar-condicionado, peguei minha cobertinha e fui dormir. E naquela noite, às vezes eu durmo com o James, que é meu gatinho, e eu pensei, não, eu preciso dormir bem, assim, porque às vezes ele me acorda, às vezes ele quer carinho de noite. Eu estava bastante cansada, foi uma semana muito pesada para mim, assim, muito, muito, muito pesada. Então eu pensei, não, eu vou dormir sozinha, né? Botei o James para fora. Fechou a porta? Trancou ou não? Encostei, como sempre, né? Encostei a porta. E até porque, assim, quem faz a minha segurança sempre puxa as minhas orelhas quando eu tranco as portas. Eles ficam muito preocupados, porque se acontece alguma coisa comigo, né, eles têm que arrombar a porta. Agora, uma coisa que chama atenção em tudo isso é que nada foi roubado. Nada foi roubado. Eu estava com a minha bolsa fica sempre numa cadeira no meu quarto. A bolsa estava lá, com a minha carteira, com algum dinheiro, não muito, mas tinha algum dinheiro, com os meus cartões de crédito. Do lado, no meu criado mudo, todo mundo sabe que eu gosto bastante de joias. Estavam lá os brincos que eu tinha usado naquele dia, o anel que eu tinha usado naquele dia, o relógio que eu tinha usado naquele dia. Então, se alguém entrou aqui, e de novo, eu coloco isso no condicional, não foi para roubar. Não sumiu uma agulha da minha casa. Tudo está exatamente como estava. Então, a minha última lembrança é a série, o capítulo 78, e a primeira lembrança que eu tenho no domingo de manhã, eu acordando com muito frio, eu estava com muito frio, eu acho que pela perda de sangue, numa poça de sangue. E aí o resto foi em busca de socorro. Tá, e pelo que os médicos viram, da gravidade, né, da diversidade de locais, de fraturas e de machucados, né, eles
eles estão colaborando com a polícia nessa investigação? Eles deram algum laudo do tipo, olha, isso é difícil ser uma queda, parece com, enfim, uma briga, digamos assim, né, uma luta, ou... Se fosse uma luta, eu lembraria. E se fosse uma luta, teria que ser, no mínimo, uns 3 para conseguir me derrubar. Eu sou lutadora profissional. Eu luto Krav Maga, eu luto Muay Thai, eu luto boxe. Então, não foi algo que alguém me enfrentou. Se a hipótese de alguém entrar aqui realmente for confirmada, é alguém que primeiro me desacordou, primeiro bateu na minha cabeça. Porque não há qualquer vestígio de luta, qualquer vestígio de luta. E algum vestígio enfim, de pegada ou de arrombamento? Nada de arrombamento. Como minha primeira reação foi imaginar a queda, né, que eu caí e não lembrava porque bati a cabeça, que é o mais normal, né? O que eu ia imaginar? Eu ia acordar com a teoria da conspiração. Ah, não, alguém entrou aqui, me bateu. Não, imaginei, eu caí, né, tive um mal súbito, né, não sei o que aconteceu. Então, imediatamente, um dos meus funcionários foi limpar o sangue, ele ficou assim, apavorado quando viu a quantidade de sangue. Eu até disse para ele, eu falei, pegue vários rolos de papel, porque é muito sangue, então a gente vai ter... E ele começou a tirar e limpar aquele sangue desesperado, até para eu não ficar vendo aquilo, né? A minha cama também com muito sangue. Eu só descobri isso aqui, esse corte profundo, depois, porque como eu estava toda ensanguentada, e a gente achou que era do nariz, quando eu deitei na cama, o travesseiro começou a ficar assim, empoçado de sangue. E aí eu botei a mão, não estava saindo sangue do nariz, aí eu coloquei a mão aqui, estava sangue vivo, muito vivo. Então aquelas gotas de sangue, provavelmente aquele sangue jorrado, veio aqui, desse corte no queixo que está muito profundo. Então... E a senhora já tem histórico de vasovagal, de desmaio, de sonambulismo? A senhora tem algum histórico disso? Não. Sonambulismo quando eu era criança, sim, coisa de criança andando, né? Mas não. Eu tenho insônia, ponto. Todo mundo sabe que eu tenho insônia. Então, às vezes eu não durmo. Eu fico acordada às noites, eu vou ler, eu vou assistir alguma coisa, fico meditando. É algo que faz parte de mim, assim, não é nada diferente do meu dia a dia. Certo, vamos falar sobre investigação, né? A senhora, rapidamente, enfim... A DEPOL, que é o Departamento de Polícia da Câmara, me acompanha diariamente. Então, eles já estão no par e passo acompanhando. Hoje, que eu estou em condição de me locomover melhor, falar, porque minha boca não abria, eu vou oficializar esse pedido de investigação na DEPOL. Nós estamos falando por telefone, eu com o chefe do Departamento de Polícia. A DEPOL é a instância adequada, uma vez que eu sou uma funcionária pública, né, eu estou no imóvel público, né, então o que aconteceu ou não tem que ser investigado nessa seara, né. Até conversei com algumas pessoas aqui do DF, do Departamento de Polícia, e também em São Paulo, porque eu confio muito na Polícia de São Paulo. Então, apesar do o foro adequado ser a DEPOL, eu comuniquei também à Polícia de São Paulo. O que a Polícia de São Paulo pode fazer? Tem algum tipo de colaboração que eles possam... Veja, todas as ameaças de morte que eu recebi são investigadas pela Polícia de São Paulo. Né? Então, é importante que qualquer coisa que aconteça comigo, ou com a minha família, eles sejam comunicados. Eu sei que a senhora já disse, já falou publicamente sobre essas ameaças, mas só para a gente contextualizar aqui, que tipo de ameaça a senhora já recebeu? Eu vou te contar uma das mais suaves. Nós vamos estuprar sua filha em cima do seu marido com um caco de vidro. Depois nós vamos degolar sua filha. Depois nós vamos estuprar o seu filho. Depois nós vamos degolar o seu marido. Depois nós vamos estuprar você. E aí a gente vai decidir se degola você ou deixa você vivo, para você lembrar do que aconteceu. Esse é o nível. É esse o nível de ameaça. Muitas chegam por e-mail, muitas são combinações feitas no mundo sujo da internet, que é Deep Web. Isso a própria polícia já descobriu.
Algumas são de malucos, malucos mesmo, gente que, né, a polícia descobriu, ó, esse aí é um doido maluco, que não... Outras são de pessoas que têm porte de arma, e aí preocupa um pouco mais a polícia, né? Outras foram feitas por pessoas que não estão no Brasil, são brasileiros, que não estão no Brasil, e receberam dinheiro para fazer isso. Só que o crime de ameaça no Brasil é uma coisa tão absurda que o crime de ameaça não leva ninguém à cadeia. A nossa punição para o crime de ameaça é uma prestação de serviço comunitário. Se tiver uma prisão, são 2, 3 meses. É para aquele que foi preso sair e cumprir aquilo que prometeu fazer. Então, uma pessoa ela pode te ameaçar de todas as coisas no país. Mas ela só irá presa mesmo se ela concretizar a ameaça. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou ameaçada durante anos. Durante anos. No último ano e meio, as ameaças se intensificaram muito. E cada hora é por uma coisa diferente. Eu não vou pessoalizar aqui. Agora, é de uma covardia a nossa legislação, e o Congresso, do qual eu faço parte, é quem tem que fazer essa reforma. Porque não é possível que alguém ameace todo santo dia uma mulher, um homem, uma criança, dos crimes mais bárbaros que sejam, né? E essa pessoa fique impune. Até que, pela garantia da impunidade, tome a decisão de fazer com que aquela ameaça se concretize. Deputada, e a senhora tem as suas redes pessoais, que são, enfim, um veículo à parte, né? A senhora manteve a descrição nesse caso. Sim. Por que a senhora resolveu manter, né, essa privacidade? E por que a senhora aceitou falar com a gente? Primeiro porque vocês descobriram, né? Eu não ia falar com a imprensa nesse momento, até que eu tivesse uma pista. Eu queria uma pista, né? Então, uma imagem da câmera de segurança, alguém que tenha a chave da porta, alguém conseguiu comprar essa chave? Alguém conseguiu 10, 20, 30 mil reais? Fazem milagre para aqueles que se vendem. Alguém conseguiu ter acesso sem que eu soubesse? Alguém poderia estar escondido em um dos cômodos que eu não uso aqui, há algumas horas, eu não sei. Então, eu queria uma pista, para que quando isso viesse à tona, eu já trouxesse uma pista, né? Então, por isso eu realmente resolvi não falar, resolvi ficar calada. Mas aí, né, uma certa equipe do SBT conseguiu acesso aos meus exames e eu sou uma pessoa pública, né? É óbvio que se questionada sobre qualquer coisa que envolva a minha vida, eu tenho a obrigação de falar. Então, por isso eu decidi eu mesma contar essa história antes que alguém, de maneira deturpada, falasse qualquer outra coisa, né? Eu fiquei sabendo que vocês souberam da entrada no hospital e dos traumas que eu havia tido, né? Então, eu não queria também mostrar o meu rosto desse jeito, tá absurdamente machucada, ainda que esteja muito melhor. Parecia que eu tinha nos primeiros 2 dias um melão aqui no meu rosto, estava muito deformado. Os médicos brincam comigo e falam, não, você é um ET, porque não é possível, como é que uma pessoa tem uma capacidade de regeneração tão rápida, né? Porque no primeiro dia eles me disseram, você vai ficar com o rosto inteiro preto, inteiro, se prepara para 3 meses de molho, porque você não vai poder pegar sol, você não vai poder, talvez tenha que fazer cirurgia, e graças a Deus a minha recuperação está muito rápida. Meu rosto está todo não, mas quase todo desinchado. Eu tô muito ansiosa para tirar isso aqui, para ver se o sangramento parou. A senhora está com ponto? Eu não posso cola cirúrgica, para ver se eu consigo, né, fazer a retirada disso. E até antes da entrevista a senhora falou que vou dar entrevista de roupão porque eu tô com muita dor e vai ser muito difícil vestir uma roupa, né? Como estão as dores pelo corpo? Porque no rosto a gente vê, né? A gente pode imaginar, mas pelo corpo. Além dos joelhos, eu achei que eu tinha deslocado o ombro, porque assim, eu tô com muita dor no ombro. Mas foi só pancada mesmo, né? Como eu tô mais magrinha, eu bati o osso mesmo. Então, essa pancada no osso acabou me gerando uma dor muito profunda aqui no ombro. E uma coisa que eu não tinha visto, que foi visto depois no exame, é que também eu tô com roxo aqui próximo à costela.
embaixo do seio, assim, próximo à costela, né? Eu tô com um machucado ali, de alguma forma, ou eu me bati, ou me bateram, mas eu também tô com esse roxo aqui. Os vizinhos não ouviram nada? O prédio está praticamente vazio, né? A gente está em recesso parlamentar. Eu decidi ficar aqui por alguns motivos. Eu gosto de tocar meu gabinete nesse tempo em que não tem sessão, para organizar as coisas, assinar o que tem que assinar, planejar o que tem que planejar. Então, eu estava planejando na semana que vem uma viagem pelo interior de São Paulo. E aí pensei, não, eu vou ficar aqui em Brasília, vou descansar essa semana e organizar, fazer um trabalho intelectual. Né? Organizar meu gabinete, organizar as minhas redes, esse era o plano. E pronto. Então, eu acho que aqui no prédio, eu imediatamente pedi para a polícia ver também, tem apenas um deputado e o filho de um deputado, né? Pelo menos oficialmente. A gente não sabe se tem alguém escondido, se alguém entrou em outro apartamento, mas oficialmente tem apenas essas pessoas, né? Todas foram para suas bases, então o prédio absolutamente vazio. Nossa. Bom, e aí o que a senhora espera? Quais vão ser os próximos passos em relação profissional, pessoal e investigativa, digamos assim? Já reforcei a segurança, né? Não vai dispensar à noite a segurança? Não dá mais, né? Não dá mais. Já reforcei a segurança, conversei com o presidente da Câmara. Ele Como imediatamente... Como é que foi essa conversa com ele? Foi uma conversa de WhatsApp. Ele não sabia, porque eu não tinha dito a ninguém. E ele fez uma piadinha comigo, porque era o dia do amigo. Aí mandou um meme pra mim com um desafeto político. E no meme ele brincou, não resisti, feliz dia do amigo. E aí eu falei, eu no hospital e você me zoando, né? Aí o que aconteceu? Aí eu contei o que aconteceu. Ele falou, olha, imediatamente comunica a DEPOL, reforce a segurança, comunica a DEPOL, vamos ver o que está acontecendo. Foi muito solícito em relação a isso. Depois algumas parlamentares sabem, algumas mulheres, porque eu pedi ajuda, né, para profissionais aqui de Brasília, que os meus médicos e dentistas todos de São Paulo, então eu pedi essa ajuda. Então, são poucas parlamentares que sabem. E o que eu quero agora é passar por essa dor, né? Não é agradável para ninguém passar o dia sentindo dores no rosto, dores na cabeça, dores nos seios da face, dores no joelho, dores nas costelas, dores no ombro, dor na coluna. Então, assim, hoje eu sou um poço de dor. Mas tem uma coisa que eu comentei, eu acho que foi com o Dr. Calil, não sei se foi com o Dr. Calil ou com o Dr. Carlos. Eu disse para eles, eu sou um touro mesmo, né? Porque eu tô aqui literalmente toda quebrada, tô andando, tô trabalhando, tô resistindo e me incomoda essa, tá deformada, essa coisa do, obviamente, olhar nos meus dentes quebrados me incomoda muito, mas nada disso me parou e nem vai me parar. Então a minha prioridade agora é tentar de toda forma resolver isso sem um processo cirúrgico, né, sem precisar abrir meu rosto para colocar qualquer osso no lugar. Isso é bem possível, né, assim, os médicos estão vendo que a capacidade de regeneração que eu tenho é muito rápida, então é muito possível que eu não precise de cirurgia, graças a Deus. Na coluna, apesar do trauma, não vai precisar, já foi descartada a possibilidade de cirurgia. A não ser que aconteça um outro milagre de 5 quedas consecutivas. Eu acho que isso, pelo menos pelos próximos dias, é pouco provável. E voltar a trabalhar o mais rápido possível, voltar a viajar. Eu estou com viagens para o interior de São Paulo, eu quero ver meus prefeitos, quero ver como é que estão as cidades, quero ver como é que estão as obras das verbas que eu mandei. É isso que eu quero. E quero realmente, talvez fique até um alerta, né, para os imóveis funcionais. Talvez nós tenhamos que, não porque tem uma parlamentar ameaçada, mas em relação a todos os parlamentares, reforçar a segurança. O chefe da DEPOL me disse que eles estão fazendo rondas constantes aqui o tempo todo. É claro que é do interesse deles descobrir o que aconteceu, afinal de contas eles são responsáveis por essa segurança, né? E se houver um culpado, que esse culpado pague, né? Uma vez que agora não é mais ameaça, né? Agora nós temos um fato concreto. Nós temos uma parlamentar
que tem um rosto fraturado, uma coluna fraturada, um joelho deslocado, um ombro machucado, uma coluna machucada, costelas machucadas. Então, se foi um daqueles que me ameaçou, que pague por isso. Se foi outro que não me ameaçou, mas que fez, que também pague por isso. Eu não derramei uma lágrima, Débora. Eu não derramei uma lágrima. Assim, eu nasci preparada para a guerra. E eu sei que a guerra tem seu preço, né? Tem seu preço. Então a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Obrigada, deputada. É isso.